Boa tarde. Rapaz, Falei boa tarde porque hoje a gente tá gravando de tarde, são 14 horas e 45, né? 15 para as 13 horas, para as 15 horas, né? 3 horas da tarde. De manhã foi correria, e as crianças de férias, então, né, administrar o tempo aqui da casa para estarmos mais tranquilos e poder gravar, né, requer esses movimentos. Hoje é dia 4, 4 de né, julho, de julho, 4 de julho, da independência dos Estados Unidos, eu acho. Independence Day. 4 de julho de 2025, né? Estamos aqui em São Paulo, hoje com um tempo mais agradável, né? Dá até para ver o céu azul no meio das nuvens, né? Tá próximo de 19, 20 graus, então tá mais gostosinho o tempo. E a gente agradece, né? Porque eu, como bom adepto do calor, né? Quando tem isso aqui eu me sinto até mais animado. Eu ainda tô dentro da concha. E a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo 13, a partir do versículo 14, que é quando Deus faz a promessa a Abrão, né? E ele diz assim, a Bíblia diz assim: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Ou, para bom entendedor, até onde a vista alcança, ou mais ou E menos isso lá isso. no livro de Atos, capítulo 7, versículo 5, fala assim: ele não deu a Abrão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda essa terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abrão ainda não tinha filhos, né? Mas já prometeu que ele teria descendentes. Então, assim, eu fico imaginando Abrão, se ele tivesse ainda ali com a sua família, e como fez José do Egito falando para os irmãos, né? Por isso que ele atraiu tanta coisa em cima dele. Ciúme, inveja. Mas Abraão falando: olha, é o seguinte, Deus veio falar comigo que, ó, onde eu tô olhando aqui vai ser tudo meu e dos meus descendentes. Aí eles iriam olhar para Abraão e falar: mas tua mulher não é estéril, cara? Você vai ter que largar tua mulher? Você que já vai... tá velho? Como é que é essa história, né? Tipo, totalmente ilógica. Vai se tratar. Deve, né? Deve. Olhando pelo olhar carnal, né? Sim. Materialista e E isso porque é uma história bonita, né? Pô, tá ganhando uma terra gigante, assim. Mas ontem mesmo em oração nós estávamos lendo Jeremias, né? Que foi o contrário. É quando os descendentes de Abrão pecam assim no nível estilo época de Noé, né? E o Senhor fala para Jeremias, ó, vai lá e fala que eu vou estragar tudo. Eu vou castigar esse povo que eles estão ultrapassando todos os limites, né? E Jeremias tem que sair falando isso e ó, tá vendo? Tudo aqui, ó, vai ser destruído. Porque vocês estão fazendo isso e aquilo. Aí vem um sacerdote, né? E joga ele no tronco, ele apanha a noite inteira. E depois é o dia que o Jeremias está amaldiçoando até o dia que ele nasceu. Entendeu? Então é isso. Deus, ele tem... assim, ser amigo dele, como Abraão era, como Jeremias, né? É ter esse contato próximo com Deus.
versus viver, estar no mundo ainda, né? É algo extremamente difícil de definir, para falar a verdade. Quer dizer, tudo que você vive é fora da caixinha do mundo, né? Porque o mundo prega uma coisa, ele vira e fala, tá, eu que inventei, eu quero que seja ao contrário disso. E o pessoal olha e fala, vocês estão malucos? E aí a única coisa que a gente tem que falar ou nem precisa falar, porque a gente não precisa dar satisfação não sendo mal educado. Né? Que a gente não tem que ficar se justificando. Né? Exato. Sem justificativa, porque vocês estão fazendo porque eu mandei. Né? E aí quando vem essa consciência e a paz no coração, porque ele não é Deus de contenda, Deus de bagunça, Deus de fazer intriga, ele só quer as coisas claras, justas e verdadeiras, nada escondido, né? Por essas e outras que a palavra diz. Abraão não tinha nada e prosperou. Já era bem rico, ele não tinha nada, ele saiu da terra dele e prosperou, mesmo caminhando em torno de inimigos. Sim. Né? Que expulsaram ele, que não gostaram, que ficaram de olho gordo porque ele estava ficando mais rico que a cidade. Era muito bonita. E assim vai. Inclusive os familiares. Vendo ele errando, mas tentando acertar e obedecendo a Deus, e Deus falando com ele, faça isso, vá aquilo, abra o poço e tal, e a água vinha, e mais animais, e Ló ali, com a pessoa que o amparou, depois que os pais faleceram, ele sendo o seu responsável ou tutor legal, direto, vamos dizer, mas seguindo os passos dele na parte material, porque também ficou rico, também tinha animais, também tinha servos e tal, mas Deus falava com Abraão, não com Ló. Então, e aí a gente chega na palavra que nós gravamos ontem, e Abraão tendo a consciência de dizer, não é bom que nós briguemos, não é bom que nossos servos briguem entre si, porque a gente tem muita coisa e a terra é pouca. Então, vamos nos dividir e você escolhe aonde você quer. Segue teu rumo. Não, não é nem segue o teu rumo. É como se você estivesse na beira do deserto e tem um oásis. E você vira para o outro e fala, escolhe aonde você quer. Aonde você for, eu vou para o outro lado. Aí o cara fala, eu vou ficar no oásis. Tá, eu vou para o deserto. Tudo bem, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Depois de algumas dunas, ele mostra aquilo que ele quer. Mas você tocou num ponto muito importante. E aí eu quero falar para as pessoas que estão passando pelo mesmo. Talvez líderes, né? Profetas, que estão assim sendo colocados em xeque de alguma forma. Pelo seguinte... Sim, aquilo que o Senhor nos entrega, né? Ele causa paz no nosso espírito. De que que você tem uma segurança de que eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o relacionamento que eu tenho com Ele, ou pelo menos deveria ter essa segurança, né? Agora, nós temos o inimigo interno, que é a nossa carne, o tempo todo lutando contra nós mesmos. E botando sim em xeque. Olha, será que isso que Deus falou tá certo mesmo? É a serpente, gente. Será que foi ele mesmo que falou? Não é coisa da tua cabeça, não? Né? Você não tomou seu remédio hoje? Sabe assim? E tem o inimigo externo, que é a carne dos outros, também questionando. E
todo o exército maligno que tem fora, né, também nos jogando setas o tempo inteiro. Ou vocês acham que vida de cristão é tranquila, é só flores? Não, ao a contrário. partir do momento que você põe o pé no caminho para Jesus, você bota um alvo na sua testa e você não tem sossego, porque o diabo não dorme, gente. O inimigo quer tirar do caminho a todo custo. Então assim, você passar pelo fogo, pela fornalha, com ele junto, com Deus junto, né? E você tem a paz de que você vai ser salvo, ou se ele quiser, né? Mas de que você tem a presença dele, que é o mais importante, que mesmo que em alguma situação esteja no plano que você não vai mais, que você vai ser recolhido, por exemplo, mas você está salvo porque você crê nele, você crê no sacrifício que ele fez, entendeu? Então, é muito importante definir isso, porque eu não sei qual é o evangelho que as pessoas têm espalhado por aí, de que alguns não, olha, tudo que vem de Deus é só paz, só causa paz, entendeu? Se você tá nervoso, se você tá inquieto, se algo tá te afligindo, porque não é de Deus, não. Para com isso, gente, entendeu? Aliás, às vezes a maior evidência que algo realmente vem do Senhor é o quanto aquilo está sendo rebatido pela tua carne e pelos outros. Se fosse assim, né? Jesus, que é Jesus, né? Teve que escutar. Você está falando por Beelzebul. Se ele teve que escutar isso, né? Quem somos nós na fila do pão para não escutar um negócio desse? Entendeu? Jesus, mesmo quando foi lá ressuscitar Lázaro, chorou. Então, será que ele era filho de Deus mesmo? Tá chorando, mas ele sabia que o cara ia ressuscitar? Não combina isso aí. Não tá batendo. Então, é importante saber discernir as coisas. Que nós servimos a Deus, a gente pode muito bem receber, sabe, tarefas dele, mas ainda estamos na carne. Você falou, ainda estamos na carne. Jesus estava na carne. Então, apesar dele ser Deus, 100% encarnado, Deus, 100% homem, ele tinha duas dores. A dor de sentir a compaixão de todos os que estavam em volta sofrendo, e ele é pai, ele sofre quando o filho sofre. Ele estava na carne, então a emoção transbordou em lágrima naquele momento. Também porque queria ficar suando lá no jardim, enquanto ele estava orando, emoções antes de tudo acontecer, da carne, né? E ele falando, Senhor, se puder, tira de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque ele sabia que ele ia passar por uma dor tremenda. Exato. Dor da carne. Mas daí iam falar para Jesus, não, mas se você realmente recebeu essa missão de Deus Pai para ser feita, você não devia estar aí suando porque você vai ser crucificado, entendeu? Você devia estar pleno, né? Aí ele vai falar, tá, então eu não tô na carne aqui, criatura. Então, existe essa compreensão que precisa ser feita, e aí é só o Espírito Santo que nos dá isso, né? E depois de muita leitura, muito estudo, isso porque a gente, né, como sempre diz, nós estamos aqui basicamente há 4 anos fazendo esse estudo mais profundo, apesar de crer nele durante a vida toda, mas a gente cria batendo carteirinha, né? Eu acredito, mas quando a coisa tá boa, deixa pra lá, não olha pra cá não, deixa que eu faço as coisas do meu jeito e tal, aí dá tudo errado, a maionese azeda, aí você vira e fala, pai, né, Deus me ajuda aqui porque a coisa tá ruim.
Aí ele olha e fala, pô, agora? Né? Mas continuando a leitura, a partir... Não, meu bem, tá tendo coisa. Eu tô aqui, é um pedacinho só que tá rendendo. Então, a partir do versículo 16, Deus continua falando com Abrão de que, farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Ele falou, eu vou te dar. Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Então, cada experiência que ele tinha com Deus, que Deus vinha conversar com ele, ele subia um altar para Deus. Outro ponto importantíssimo aqui. Abrão, como filho de Deus, estava herdando uma terra. E as pessoas confundem, achando que aquilo que a gente ganha de Deus, e não são só questões espirituais, o Senhor também materializa as promessas dele, tá? Se ele quiser. Quando isso acontece, os filhos dele trabalham na terra, entendeu? Abrão continuou cultivando, continuou tendo animais, cuidando dos animais dele, acordando cedo, fazendo tudo que tinha que fazer, cuidando dos servos, da família dele, entendeu? Ele para manter aquilo que ele herdou do pai. Se você não administra corretamente, tudo se perde. Exato. Então, os descendentes dele, né, que viveram ali durante um bom tempo, aí depois teve fome, aí teve que ir para o Egito de novo, né, que Jacó, né, foi lá buscar comida, aí, né, José era o governador, teve a gente vai ver toda essa história aqui que é muito legal, mas aí né, fica escravo lá durante tanto tempo, aí vem Moisés, liberta o povo, leva de novo para a terra prometida, né? E ele fala, eu vou dar a vitória para vocês, mas eles foram lá, por exemplo, Jericó, e tiveram que dar os rolês em volta da cidade, né? E crer, gente, isso é outra história muito louca, né? Crer sem ver. Não, imagine o grau de fé de Josué, dele escutar de Deus que, se você levar o povo para dar voltas em volta da cidade, dar uns berros, é que o muro vai cair e vocês vão conquistar tudo. Ele até pode acreditar, porque ele caminhava desde o início. Foi ele que escutou Moisés, de Deus diretamente. Né? Agora imagina o chefe da guarda, que não escutou de Deus diretamente, virar para Josué e falar, peraí, até onde eu sei, guerra a gente ganha na espada, na porrada, né? E aí você vem me falar que Deus falou pra você nada. Que é só dar umas voltinhas, berro e pronto? Tocar não trombeta? Que não teve guerra, porque depois que os muros caíram, a cidade toda foi invadida por todos os lados. Ela estava cercada pelo povo de Deus. Mas o chefe da guarda podia falar, a gente não vai nem colocar uma rampinha ali e tal, jogar umas flechas. Não, mas os chefes da guarda eram poucos. Chefes de 100, chefes de 1000. E o povo, que era, sei lá quantos que tinham naquela época já, se era mais de 10 mil, acho que era bem mais, 100, 1000, 200, Era muita gente. E nem esse todos povo todo com o mesmo nível de fé que tinha os guardas, muito menos Josué. Entendeu? Mas todos eles passaram pelo rio em que Deus falou, pegue o cajado de Moisés e coloque na água, e a água abriu. Eles passaram no seco novamente. E a primeira coisa que fizeram foram pegar 12 pedras e construir um altar depois da passagem. Então eles eram filhos dos caras que viram o mar abrir, eles tinham visto o Rio Jordão abrir para eles passarem, né? Então tinham ali situações em que
confirmavam a fé do povo, mas ainda assim era muito absurdo, entendeu? Assim como era absurdo aqui. Para Abraão. Abraão, já de idade, com tudo, tipo hoje, tô aposentado e curtindo a vida, de boa, com um monte de animal, um monte de servo, né? Aí o senhor vem dizer que vai me dar isso tudo aqui, como é que eu vou cuidar desse troço? Eu não tenho ninguém mais, vou ter que arrumar mais empregado. Não, você vai ter Muitos herdeiros, filhos. Tá, eu sou velho, como é que minha esposa é velha? E é estéril. E aí, né? E aí ele fala, eu sou o Deus do impossível. Quando tudo der errado e você me buscar, eu vou abrir uma porta no meio daquela montanha. Ou se a montanha estiver atrapalhando meus planos, eu tiro ela do lugar. Creia. Então, Abraão creu. Eu creio que assim, a gente tá aqui nesse trecho, né, da promessa de Deus para Abraão, do versículo 14 ao versículo 18. Que é uma parte curtinha, mas que foca completamente naquilo que a gente precisa como cristão. Né? Mas falar das promessas de Deus e das revelações dele nunca são fáceis e simples, entendeu? Claro, a gente está misturando um pouquinho aqui com o que a gente está vivendo, nem precisa entrar em detalhes, mas dá para perceber, né? Que nós, assim como todo cristão, estamos sempre, né, vivendo na iminência de cumprimento ou de promessas ou de revelações que ele, como nosso amigo, né, nos conta. E aí e é maravilhoso a gente poder mergulhar na palavra e tentar se colocar no lugar desses personagens, né? Falar, nossa, como devia estar a cabeça do Abraão naquele momento, gente. De descobrir, né, que Deus ia dar tudo aquilo para ele. Então, quando passou na cabeça desse homem que isso seria possível, gente? Entende? E aí, quando às vezes o Senhor fala, às vezes não, quando o Senhor fala aos filhos dele, né? Olha, sabe, eu vou te dar isso, sendo que eu não me esforcei para isso, eu não, né? O mundo, ele vende uma cartilha de que você precisa se esforçar muito para conquistar algo, né? E aí só nessas condições é que talvez você consiga, entendeu? E a Bíblia, ela nos ensina o seguinte, que o Senhor, ele glorifica o trabalho do homem, sem dúvida nenhuma. Como Paulo dizia, né? Quem trabalha não come. Porém, nem tudo aquilo que você vai receber na vida, né, é só fruto do seu esforço. Muito pelo contrário, se você começa a se posicionar, né, como Deus quer que você se posicione perante o tempo dele, o calendário dele, né, acreditando naquilo que ele está abrindo para você no secreto, sabe? Ele entrega coisas que a gente nunca imaginou. Não quer dizer que a gente não vai trabalhar depois disso, mantendo tudo, né, administrando, sendo mordomos do Senhor, tá? E a gente trabalha antes também, porque, né, a gente tem que continuar dando a César o que é de César, até que as coisas aconteçam, ok? Mas a Bíblia nos conta que você não é um escravo, ele recupera a sua identidade, você é um herdeiro. É isso, né? Herança de Deus. Exatamente. A maior herança que eu vejo é ser chamado de filho, de amigo e poder sentir a presença dele. Isso não dá para perder. Isso pode dar o mundo, pode dar planetas, pode dar o universo, mas sem ele
não rola. Exatamente. Né? Creio que por isso que Abraão levantava tantos altares, né? Para É o reconhecimento, celebrar. né? Porque tudo veio dele, né? E se ele saiu da onde saiu e conseguiu o que ele conseguiu, é porque ele obedeceu aquilo que Deus direcionou para que ele fizesse, mesmo com os seus errinhos humanos e tal, mas a tendência do coração é: eu quero obedecer, porque eu gosto da presença dele comigo. E aí a gente vem para as nossas vidas antes dele e depois. Antes e depois dele é esquisito, né? Porque ele está sempre com a gente. Mas Depois antes... da nossa consciência, né? Dele. Exato, dessa abertura de consciência, né? A gente olha para trás e fala: nossa, perdemos tanto tempo. E ele fala: não, só estava sendo forjado de um outro jeito. Exato. Né? Então amanhã a gente inicia o capítulo 14, que é uma aventura, que é quando Abraão liberta Ló. Né? Primeira vez, né? Porque mesmo quando nós deixamos que o outro vá para seguir o seu caminho, né? Nada impede, né, que a gente continue intercedendo, se Deus permitir, né? E ajudando e estando por ali, sabe? É isso. Ok, gente. Obrigado pelo acompanhamento, pela paciência. Obrigado por escutar a palavra, né, nessa semana. E semana que vem a gente volta, se assim Deus permitir. Até mais.